Para começar, o que é ansiedade? Ansiedade ela é uma parente muito próxima do medo. E ela está relacionada frequentemente à antecipação de um evento futuro difuso. Ou seja, geralmente difuso. Então, o que é ansiedade? É aquela sensação de apreensão muito próxima ao medo, que geralmente se dá em relação a um evento futuro. Pode ser um evento futuro específico, tipo você está ansioso em relação a alguma coisa, ou pode ser em relação a um evento futuro que não é específico, tipo a pessoa está ansiosa pela vida, ela nem sabe porque ela está ansiosa, mas ela sente esse medo. Por que é importante compreender isso? Uma ansiedade específica ela pode ser trabalhada. Uma ansiedade difusa também pode ser trabalhada com terapia. E, na verdade, toda ansiedade deveria ser trabalhada com terapia. Uma das formas é mindfulness, a outra é terapia cognitivo-comportamental, mas tem várias linhagens de psicoterapias e todas elas vão ajudar. Só que uma ansiedade difusa é de um tratamento um pouco mais difícil, um pouco mais longo, porque justamente ela pode ter várias causas. Toda ansiedade pode ter várias causas, mas nesse caso pode ter várias causas, inclusive orgânicas. E o que nos leva à ansiedade? Não é só a identificação de um problema futuro, mas simplesmente porque o nosso cérebro é programado para responder a perigo, a sentir perigo e responder a perigo. Então, a ansiedade, na verdade, é uma resposta fisiológica, neurofisiológica, que visa a informar ao cérebro de que há perigo para que o cérebro te leve para longe do perigo. Então, a função fisiológica e evolutiva da ansiedade é nos afastar do perigo. E o nosso cérebro tem sensores para coisas que nos trazem perigo. E esses sensores que a gente tem no nosso cérebro, para tudo que pode ser perigoso, esses sensores eles desencadeiam a ansiedade para a gente fugir do que é perigoso. E o nosso cérebro, esses sensores que o nosso cérebro tem para o perigo, eles não respondem só a eventos específicos. Tipo, eles não é só, eu tenho uma prova amanhã, ou eu tenho uma entrevista de trabalho daqui a 15 dias, ou meu chefe não está gostando de mim. Não só esse tipo de coisa ativa os nossos sensores de ansiedade. O principal deles é a amígdala, que é uma região no lobo temporal do cérebro. Mas o nosso cérebro ele percebe em outros locais a ansiedade. Então, se o teu intestino está bem, os teus sensores de ansiedade percebem que a coisa não está bem, e isso pode te levar à ansiedade. Se você está inflamado, quer dizer que tem alguma coisa errada, que você pode estar comendo algo que não te presta. Um animal inflamado, por exemplo, porque está sendo comendo chumbo, por exemplo, em algum local, um animal na natureza. Vamos dizer que ele vai para um local e aquele local tem excesso de chumbo ou de outra toxina. Ele começa a se alimentar daquilo naquela região, ele começa a se sentir ansioso, porque o cérebro dele percebe que tem alguma coisa errada e essa ansiedade faz com que ele se mova para outro local onde não tem chumbo. Então, na verdade, nosso cérebro tem sensores para tudo que nos faz mal, e tudo que nos faz mal desperta ansiedade. É por isso que uma pessoa obesa tem uma maior tendência à ansiedade. Por isso que quando as pessoas emagrecem, elas se tornam menos ansiosas. Porque elas se tornam mais saudáveis, os sensores de ansiedade do cérebro percebem que metabolicamente essa pessoa está normal, isso diminui a percepção de perigo. Então, quando você se faz bem, você diminui a sua ansiedade. E essa estratégia é aplicada também com suplementos. Então, suplementos anti-inflamatórios, suplementos que diminuem a resistência insulínica e etc., ao melhorar a tua saúde metabólica, eles fazem com que o seu cérebro perceba que você está melhor, o teu cérebro encara isso com uma menor percepção de perigo, com menor percepção de perigo, há menos ansiedade. Tá? Então, esse é um dos mecanismos que o cérebro faz. O cérebro percebe o perigo, esse perigo pode estar na sua baixa de saúde por alergias, inflamação, resistência insulínica aumentada, e o teu cérebro percebendo isso tudo, ele te deixa ansioso, e se você melhorar esses quesitos, teu cérebro reduz a tua percepção de ansiedade e você fica menos ansioso ou ansiosa. Então, parte do fundamento da suplementação para ansiedade é diminuir a inflamação, diminuir a resistência insulínica, diminuir a resposta alérgica. Isso tudo vai ajudar a diminuir a ansiedade. Neurotransmissores são substâncias que levam informação de um neurônio para outro. Existem vários tipos de neurotransmissores. Alguns neurotransmissores eles são reguladores, não são eles que fazem o estímulo. Vocês têm que entender o seguinte, pensa no QR Code. O QR Code é uma série de imagens que a gente não consegue entender se a gente tentar raciocinar, mas aquela imagem lá, ela representa uma determinada coisa, muito específica. Da mesma forma, cada coisa que a gente pensa, cada coisa que a gente sente,
cada coisa que a gente imagina, cada aroma que a gente sente, tudo isso é como se a gente tivesse um imenso QR Code disso tudo. O que é esse QR Code? É uma matriz de vários neurônios que disparam no mesmo momento. Que forma uma assinatura que é muito específica para aquela experiência consciente ou inconsciente. Então, sempre que você pensa, sente alguma coisa, você está desencadeando um determinado número de neurônios, num determinado arranjo, naquele mesmo momento, e aquilo ali é um dado de consciência como um QR Code. Então, isso é consciência. Quem que faz esse disparo de neurônios o tempo todo? É o glutamato. O glutamato é o responsável por isso. É o glutamato que faz esses disparos de neurônio, que excita esses neurônios de uma forma muito rápida naquele momento para você ter pensamentos, sentimentos, etc. Então, o glutamato é o grande responsável pela nossa consciência. E o glutamato, o tempo todo, ele tem um filtro. Por quê? Não adianta. Para você ver, por exemplo, esse quadro azul que está atrás de mim, em torno da parede branca, tem que ter uma inibição para você não ver o azul em todo que é lugar. Tem que ter contraste. O que dá o contraste? São os neurotransmissores inibitórios. Então, enquanto você tem o glutamato produzindo a percepção, produzindo o pensamento, você tem o GABA cortando as laterais disso, gerando contraste, não deixando que você, por exemplo, alucine. Então, o GABA e o glutamato, eles são que nem o yin e yang. Os dois trabalham juntos para fazer a nossa percepção consciente. E nós temos os neurotransmissores que também são importantes, regulatórios. O que são neurotransmissores regulatórios? Eles não são eles que formam a consciência, ou a percepção, ou etc., qualquer dado. Mas eles, o tempo todo, eles fazem com que determinados circuitos, determinadas componentes também que se tornem mais importantes ou menos importantes, mais preponderantes ou menos preponderantes. E eles estão em vários locais do cérebro, que são centros, cada um com uma função um pouco diferente. Então, esses neurotransmissores regulatórios também são importantes para a ansiedade, porque eles regulam as predisposições gerais do cérebro. A gente tem a dopamina, a gente tem a serotonina, a gente tem a noradrenalina, a gente tem a acetilcolina, que não é tão importante para a ansiedade. Todos esses neurotransmissores, eles são vitais também no manejo da ansiedade com suplementação e podem ser usados. Então, a gente tem os reguladores, dopamina, serotonina, noradrenalina, etc. E nós temos os mais importantes, que são o GABA e o glutamato. O mais importante de todos é o glutamato, junto com ele o GABA. Então, nós podemos modular também, além da gente modular a resistência insulínica, inflamação e alergia, como a gente disse, a gente pode também modular os neurotransmissores direto. Ansiosos têm muito GABA, tem muito glutamato e pouco GABA. Tá? E ansiosos frequentemente têm perturbações dos neurotransmissores regulatórios, principalmente a serotonina, mas também a dopamina e a noradrenalina. Então vamos lá. Então, basicamente, com suplementação, a gente vai fazer isso. A gente vai mexer com os neurotransmissores ou a gente vai mexer com os agentes causadores de doença, que são sentidos como perigo no cérebro, que são inflamação, alergia, deficiências nutricionais. Vamos lá. Primeiro suplemento para modular o GABA é o próprio GABA. O GABA, eu aprendi na faculdade de medicina que o GABA não era absorvido. Existe uma controvérsia boba se o GABA é absorvido ou não. Isso daí não tem importância nenhuma, porque quando você dá o GABA, mudam as ondas cerebrais, aumenta o número de ondas alfa, tem uma série de alterações, inclusive em eletroencefalograma, que mostram que se ele não é absorvido, pelo menos ele faz efeito. E que a gente quer que ele faça efeito, não saber que ele entrou lá na barreira. Mas certamente ele entra, senão não faria esse efeito. Mas existe essa discussão infrutífera se o GABA é absorvido ou não. Não importa, o GABA já está muito, muito bem documentado que a pessoa toma 100 mg de GABA, aumenta o número de ondas alfa cerebrais. GABA, por conta disso, é excelente para a ansiedade. Você pode tomar ele na hora, eu gosto dele sublingual, que é mais fácil, eu mastigo a cápsula geralmente. Mas ele pode ser engolido também, em cápsulas, etc. 50 mg de GABA 2 vezes por dia é uma sugestão de dose. 100 mg de GABA 2 vezes por dia. Você pode tomar até 800 mg de GABA por dia. Você pode tomar o GABA antes de eventos que te levem à ansiedade, que ele vai fazer a função. Tá? Muito bom. A L-teanina, ela aumenta quando você toma ela junto com cafeína, ela aumenta o espectro cognitivo, os benefícios cognitivos da cafeína, ao contrário da taurina, que na verdade diminui os benefícios cognitivos da cafeína.
embora acalme. A L-teanina não, a L-teanina ela estimula muito potentemente o GABA, ela tem uma ação levemente sedativa, então ela reduz a ansiedade, ela pode ser usada antes de qualquer evento que vai te levar à ansiedade. Ela ajuda. A L-teanina é muito boa, é maravilhosa, ultra sedativa. Eu vou falar para vocês que é uma delícia. E é ultra saudável também, tem um perfil de segurança muito bom. De novo, é igual o GABA, entre 100 mg e 800 mg por dia. Tá? Eu gosto antes de dormir, eu boto em fórmulas manipuladas, geralmente junto com a melatonina, com a glicina. Eu gosto muito da L-teanina. Com a cafeína ela serve para estudar também, sabe? A L-teanina é muito boa. É como se fosse um GABA. Ela não é tão boa quanto o GABA para imunidade, e por ela ser levemente sedativo, o GABA não é sedativo. Geralmente não é. A L-teanina, por ser levemente sedativa, ela nem sempre é interessante sem a cafeína. O GABA não, o GABA pode ser tomado em qualquer momento. Mas a L-teanina, por ser levemente sedativa, é muito boa quando você está ansioso, é muito boa antes de dormir também, sabe? Aquilo no final do dia, eu gosto demais. A gente tem a taurina ela é um auxiliar na resistência insulínica cerebral, tá? A taurina é excelente, não é tão boa, apesar do Red Bull que inventou isso aí, todo mundo imitando, não sei porquê, mas a taurina ela melhora a resistência insulínica cerebral e ela também melhora a ação do GABA, ela agoniza, ela fortalece a ação do GABA, então a taurina é uma boa suplementação. Taurina pode ser usada até 3 gramas por dia, tá? Mas uma dose média seriam 500 mg 2 vezes por dia ou 300 mg 2 vezes por dia. Um abração, tá dado o recado.